Muita paz para todos, encarnados e desencarnados. Nós registramos o nosso prazer, enorme prazer, em poder vir aqui novamente. Apenas lamentamos porque os irmãos não rezaram o bastante durante a semana. E como eu estive aqui na sexta-feira passada, e em não rezando, vão ter que pagar hoje um pouco mais dos pecados, em tendo a paciência em nos ouvir mais uma vez. O tema, já anunciado pela Judite, nós estamos começando o Caminho, Verdade e Vida. Esse livro é de autoria de psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, e o espírito que dita as mensagens é o nosso irmão Emanuel. A Neiva começou ontem com a lição 1 e hoje nós estamos com a lição 2. Segue-me tu. Quem esteve aqui na semana passada deve estar se lembrando, nós tangenciamos este tema, sem saber. Quando nós abordamos nas nossas palavras, nos nossos diálogos, com o intuito de aprendermos um pouco mais, nós tangenciamos quando dissemos sobre, em muitos casos, os desejos que nós carregamos conosco de interferir na vida do outro, na vida da esposa, na vida do marido, na vida do parente, na vida do filho, e dissemos que essa interferência, ela, claro, como qualquer atitude na vida, tem as suas consequências. Eu vou ler dessa lição 2, que é o Segue-me tu, que é a lição de hoje. No início diz assim, por que eu vou ler? É porque envolve mais do que o aspecto familiar que nós mencionamos lá no sábado, na sexta-feira passada. Envolve a própria casa espírita, envolve a sociedade de uma maneira geral. E o nosso irmão Emanuel, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, ele dita a mensagem e o nosso irmão escreve o seguinte: nas comunidades de trabalho cristão, esta aqui é uma comunidade de trabalho cristão. O Sebastião Marte é uma comunidade de trabalho cristão. Então, ele escreve que nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. É verdade. Às vezes nós ficamos incomodados com tarefas que são designadas para os nossos irmãos e às vezes nós ficamos alijados daquele processo, pelo menos temporariamente. Só mais um parágrafo. Aí o nosso irmão Emanuel dita para o nosso irmão Francisco Cândido Xavier e ele escreve: é justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada ser humano cuidasse de sua parte, nos deveres comuns, com perfeição e sinceridade. Essas lições, elas devem calar profundamente. O livro Caminho, Verdade e Vida, ele é interessantíssimo. Quem não tem em casa, depois vê com a Ana Maria, leva o livro. São lições curtas, mas são lições que merecem das mais profundas reflexões nossas e nós vamos tirar muito proveito, nós vamos aprender muito. Para compatibilizar com este tema, segue-me tu, que é a lição de hoje, segue-me tu. Isso é Jesus dizendo para alguém que estava com ele naquele momento. Segue-me, esqueça os outros, deixe os outros. Você me seguindo está ótimo. Essa é a lição. E para compatibilizar com essa lição, o Evangelho tem uma mensagem, lá no capítulo 14, no item 9, abrindo aspas. Vem um dia em que, ao culpado, cansado de sofrer com o orgulho, afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo, que se lança aos pés. As provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento
e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas, ou quando o indivíduo que está passando pela dificuldade, aceitas com o pensamento em Deus. Nós estamos compatibilizando a ideia do segue-me tu com a lição de Jesus. Por quê? Hoje nós, especialmente, fizemos uma pesquisa e fomos lá numa obra da nossa irmã Hermance. É uma obra que foi psicografada pelo Vanderlei, e a Hermance, para quem ainda não ouviu falar, a Hermance de Faux, ela ainda era uma jovem, quase que adolescente, quando ela participou, lá em 1854, 1855, 1856, 1857, a nossa irmã Hermance, essa jovem que nós estamos mencionando, que é o espírito que ditou essas palavras que nós vamos comentá-las, ela trabalhava com o nosso irmão Allan Kardec. Nosso irmão Allan Kardec estava começando a codificação da doutrina espírita. Para quem já se esqueceu, ele, em 1857, lança um livro e a sua vida de codificação vai até o seu desencarne em 1869. Se nós fizermos as contas, nós vamos verificar que é um período curto, é um período muito pequeno para uma obra tão espetacular, tão grandiosa, que é a doutrina espírita. E a Hermance, ela trabalhou com Allan Kardec, ela fez parte. A equipe de médiuns, nosso irmão Allan Kardec, ele recebia muitas mensagens psicografadas de algumas, eu ia dizer casas espíritas, mas ainda não eram casas espíritas. Eram núcleos cristãos que se reuniam na França, na Bélgica, e eles mandavam essas mensagens para o Allan Kardec e ele aproveitava o que podia. E ele também trabalhava com um grupo de médiuns, e um grupo de médiuns quase que só jovens assim nessa faixa de idade, aí, terminando a adolescência, começando a vida madura, dos 18, dos 20 anos. Então, nós estamos citando a Hermance, porque nós vamos comentar, compatibilizando com a lição de hoje, segue-me, o seguinte: ela narra, num dos seus livros, psicografado pelo Vanderlei, que o professor Eurípides Bassanufo, ele viveu lá em Sacramento. Ele nasceu em 1880, até 1900 ele foi católico, ou seja, quando estava completando os 20 anos, ele foi católico ferrenho, fervoroso. Ele, com esta idade de 20 anos, ele já dirigia uma obra social da Igreja Católica dos Vicentinos, vinculado aos Vicentinos, lá em Sacramento. E aos 20 anos, ele tinha um parente que trabalhava numa fazenda que ficava distante lá de Sacramento. E o pai dele, o pai do Eurípides, do professor Eurípides, solicitou a ele que ele fosse lá na casa desse parente, que era tio dele, para levar um recado, que ele estava precisando de que o tio tomasse ciência daquele recado. E o professor Eurípides foi. Lá na fazenda tinha um centro espírita. O centro espírita era muito, muito simples. Ele não tinha nem os bancos, não, eram mais aquelas toras de madeiras serradas que serviam de tamborete para que as pessoas sentassem ali. E coincidiu que no dia que o Eurípides esteve lá no centro, tinha reunião, e era uma reunião mediúnica. Antecedendo um pouco a conversa, o nosso irmão Eurípides, por ser um católico fervoroso, por ser vicentino, por ser amigo de alguns padres, ele ganhou de presente de um dos padres uma Bíblia, porque naquela época a Bíblia não era livro comum na casa das pessoas, não. Bíblia era um livro raro, ou seja, as famílias normais não tinham Bíblia, não. A igreja que tinha Bíblia. E o Eurípides ganhou uma Bíblia de um padre, e recomendado, não diga para ninguém que eu te dei a Bíblia. O Eurípides, curioso, leu esta Bíblia do começo ao fim. E ele esbarrou, quando ele leu a Bíblia, na sua compreensão, ele esbarrou no Sermão da Montanha.
Ele não entendeu muito bem o Sermão da Montanha, mas ele não disse para ninguém e nem comentou com o padre que o havia presenteado com a Bíblia, não. Aí ele foi, voltando para a conversa, ele foi lá nesse centro. Na verdade, ele não foi no centro, ele foi levar um recado para o tio dele. O tio dele fez o convite, disse assim: ô Eurípides, você está aqui mesmo, você não vai voltar hoje, porque aquilo era um trajeto de alguns quilômetros, mas se fazia no lombo de um cavalo, era muito cansativo. Assim, você não vai voltar hoje para sua casa, lá para Sacramento, era numa fazenda, então vem para a nossa reunião no centro, já era centro, isso em 1900, Eurípides com 20 anos. Assim, você vem para essa reunião e você, quem sabe, você não gosta, mesmo sabendo que ele era um católico fervoroso. Aí o Eurípides foi para a reunião, mas ele foi por curiosidade, porque ele, como católico, já tinha uma certa resistência. Mas ele nem se sentou, não, ele ficou mais em pé, assim, atrás, quase na porta de saída, mas teve um pensamento. Ele disse assim, ele pensou assim: se isso aqui é sério, se este trabalho aqui é sério, se é um trabalho verdadeiro, eu li a Bíblia que o meu amigo padre me deu, e eu fiquei com uma dúvida no Sermão da Montanha. Eu não entendi o Sermão da Montanha, mas isso só para ele não disse para ninguém, ele só pensou. E a reunião teve o seu curso, os médiuns incorporavam, faziam suas comunicações, e lá já próximo do final, um espírito incorporou no médium, saudou todo mundo e deu uma aula sobre o Sermão do Monte, sobre o Sermão da Montanha. O Eurípides Bassanufo, curioso, inteligente, receptivo, já ficou esperto, porque ele não tinha dito para ninguém, ele tinha apenas pensado. Aí o Espírito deu uma aula sobre o Sermão da Montanha. E quando o Espírito terminou, ele se dirigiu ao Eurípides e disse assim: meu nome é João, e eu estou aqui hoje, para quem nunca leu esta obra do Eurípides, é João o Evangelista, foi um dos discípulos de Jesus. Meu nome é João, e eu vim aqui hoje, neste encontro, só para encontrar você, para recepcioná-lo. E aí teve uma conversa longa com ele. Bem, o que tem a ver com a nossa palestra de hoje? Tem a ver o seguinte, que o professor Eurípides, ele dirige, no plano espiritual, uma obra enorme, espírita, cristã espírita, chamada Hospital Esperança. E ele, periodicamente, reúne um grupo de médiuns, que é um trabalho que ele se desenvolve no espaço, e cujo objetivo deste hospital, meus irmãos, fiquem atentos quanto a isso, o objetivo principal deste hospital é recepcionar, quando desencarnam alguns espíritas com dificuldades, é recepcionar esses espíritas que desencarnaram com problemas, e o Hospital Esperança acolhe esses espíritos lá para um tratamento. Então, é um trabalho extraordinário, tem a área mediúnica, tem a área da psicografia, a psicografia é mediunidade, e tem outras áreas. Mas, especificamente, a palestra que nós estamos abordando aqui do professor Eurípides, ele fez para um grupo de médiuns que trabalham na psicografia, tanto encarnados como desencarnados. Então, ele ministrou no espaço uma palestra para um grupo de médiuns que trabalham com ele lá no hospital, e para alguns médiuns que estavam desencarnados. E esta palestra, ela versava sobre a psicografia. E a irmã Cidifô, ela está comentando isso. Então, olha como ele abre a sua fala para esse grupo de médiuns. Ele abre assim, abrindo aspas: irmãos, Jesus seja nossa inspiração. Essa é a fala do professor Eurípides Bassanufo para o grupo de médiuns. Aí ele diz assim: a proposta
fiquemos o máximo que pudermos atentos para aquilo que ele está dizendo para aqueles companheiros de jornada da doutrina, encarnados e desencarnados. Aí ele diz assim: a proposta educacional, olha onde ele anda, a proposta educacional de Jesus tem por objetivo a felicidade e sua pedagogia assenta-se no amor e na esperança. Eu vou continuar ainda, eu sei que todo mundo fica assim curioso. Por que nós fizemos uma leitura pausada? É porque nós estamos começando um estudo do caminho, verdade e vida. Muitos de nós nem paramos para refletir sobre o título do livro. O que é este caminho, o que é esta verdade e o que é a vida? E principalmente na lição, que nós já estamos na segunda lição, segue-me tu. É quando Jesus está conversando com um grupo de pessoas com dificuldades, porque eles importam mais com o próximo, em dar palpite na vida do próximo, e aí Jesus vira para um e diz assim: esqueça os outros, segue-me você me seguindo já está ótimo. Aí o professor Eurípides diz assim, que a proposta educacional de Jesus tem por objetivo a felicidade. E claro que na nossa alma está uma indagação que não tem tamanho, uma pergunta que não tem tamanho. Que proposta educacional é a proposta de Jesus? O Evangelho. A proposta de Jesus, ela está inserida no Evangelho. Se quiserem no plural, nos Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Se não quiserem no plural, no Evangelho segundo o Espiritismo. Fica um pouco mais fácil para nós, porque lá já existem os comentários do Allan Kardec. Então, Jesus, quando dita as lições que nós temos acesso, que os evangelistas registraram, que Kardec muito bem coordenou no Evangelho segundo o Espiritismo, um trabalho extraordinário e profundo, o nosso irmão Eurípides Bassanufo, o professor Eurípides, está nos dizendo que esta é uma proposta educacional de Jesus, mas não é uma simples proposta. Ele está dizendo que ela tem o objetivo de conduzir todos nós à felicidade. Olha que coisa maravilhosa, em palavras singelas, simples. A proposta de Jesus, a pedagogia da proposta de Jesus, ela assenta-se no amor e na esperança. Não é no desespero, não é no desengano, é no amor e na esperança. Então, Jesus, quando elabora as lições do Evangelho, ou dos Evangelhos, para que nós tenhamos acesso, o professor Eurípides está abrindo os nossos olhos e dizendo: atenção, pessoal, atenção, cristãos. O que Jesus está fazendo aí é apresentando para a sociedade, para a humanidade, para os cristãos, uma proposta educacional cujo objetivo é conduzir o ser humano à felicidade. E conduzir de tal maneira que o amor e a esperança sejam as pedras angulares de sustentação dentro desta pedagogia de ensino. Isso é extraordinário quando nós estamos estudando. Segue-me tu, que é a lição de hoje, do caminho, verdade e vida. E estamos falando do título, caminho, verdade e vida. Nós temos que nos incomodar e preocupar. Que caminho é este? É este que Jesus apresenta para nós. O caminho do esclarecimento, o caminho que vai conduzir a sociedade, que vai conduzir o cristão à felicidade. Verdade, porque as palavras que vão nos chegando, as lições de Jesus são sublimes. E a vida é a essência daquilo que temos de eterno. Não estamos falando de reencarnações, estamos falando de uma vida no seu sentido geral. Aí ele continua, o professor Eurípides continua dizendo assim: essa felicidade, no entanto, prestemos o máximo de atenção, cuidemos de deixar o nosso ouvido atento, mas o nosso coração escancarado para recepcionarmos essas palavras do professor Eurípides. Ele diz assim: olha, esta felicidade, no entanto, ela tem um preço.
Nós useiramente falamos isso. Sempre que estamos conversando com alguém, nós dissemos assim: isso tem preço. Olha, isso aqui tem preço. Ele utiliza essa linguagem para dizer: ninguém vai se tornar feliz com estalar de dedos, não. Ninguém vai se tornar feliz porque tem um ritual diário. Ninguém vai se tornar feliz porque apenas faz uma oração. Não, ele está dizendo que tem um preço. Nas palavras dele, qual é o preço? Aí ele escreve: o preço é a construção do reino dos céus, aludido pelo Mestre, ou seja, por Jesus, na intimidade de cada ser. Então, nós não temos saídas. Aliás, temos. Se desejamos, dentro desta pedagogia crística, continuarmos o nosso viver, o nosso vivenciar, as relações com os nossos e com a sociedade, e o nosso objetivo é nos tornarmos felizes, e ninguém se encontra na face do planeta que não seja com esse desiderato de um dia se tornar feliz, e é o objetivo. Aí Jesus está nos dando a orientação: olha, ninguém vai conseguir finalmente, esta conclusão, se não construir no seu íntimo, na sua alma, palavra dele, a construção do reino dos céus, aludido pelo Mestre, na intimidade de cada ser. Quando João, o evangelista, se apresenta para o professor Eurípides, lá naquele centro humilde, numa fazenda, no interior de Minas Gerais, ele estava dando o mesmo recado. Ele estava dizendo assim: Eurípides, você ainda está muito jovem, mas já é um espírito experiente, é um espírito que retornou com compromissos profundos, mas sem que você não faça a entrega, assim como disse Jesus, na sua intimidade de você, das entranhas, das fibras mais íntimas, você não se entregue a este reino dos céus, você não se entregue a Deus, você não faça a continuidade desta construção, não tem resultado, não se alcançará nenhum resultado positivo. Então, o segue-me tu, que é a lição de hoje, é neste sentido. Jesus, em pouquíssimas palavras, está dizendo para o seu companheiro: você não precisa se incomodar em palpitar, em direcionar, em dirigir, em interferir na vida de ninguém. Se você me seguir, está ótimo. Ou seja, Jesus está dando para esse indivíduo, naquele momento, essa receita aqui. Está dizendo para ele: a pedagogia é a pedagogia do amor e da esperança. Agora, você tem que se esforçar para construir no seu íntimo este reino, que é o reino de Deus. Foi Jesus que disse isso. Sem essa construção do reino de Deus dentro de nós, é impossível a felicidade. Mas ele escreve mais. O professor Eurípides, a nossa irmã Hermance, é que faz esse comentário em uma das obras dela, e o professor Eurípides está discursando para uns 40 médiuns que trabalham na psicografia. Aí ele continua dizendo assim: a abordagem do benfeitor, a irmã se comentando, dizendo a respeito a abordagem do professor, do benfeitor, professor Eurípides Bassanufo, compromete, olha que comentário maravilhoso, e que nós devemos ouvi-lo assim várias vezes, ter contato com isso para uma consciência do que são os nossos compromissos. Não são compromissos estritos a um âmbito familiar, e que são pesados já, mas são compromissos que estão vinculados a uma sociedade, são compromissos que estão vinculados a uma casa como essa, quando nós optamos por sermos partícipes destes encontros. Olha o que ela diz. Ela diz assim: o professor Eurípides está fazendo uma abordagem que compromete
diretamente a todos os que se encontram envolvidos com as atividades libertadoras da abençoada doutrina espírita. Este é um comentário da Hermance na sua obra. Ela está dizendo que a fala do professor Eurípides, ela é direta para nós que temos nas nossas vidas as bênçãos das lições do Evangelho segundo o Espiritismo, que são as mensagens, os esclarecimentos, e hoje, numa nova, a proposta de educação, numa pedagogia amorosa, que Jesus está nos dizendo. Olha, o Evangelho é a proposta de educarmos a alma de forma esperançosa, sem grandes problemas. Ela diz assim, com as atividades libertadoras da abençoada doutrina espírita. E aí ela, como a irmã estava assistindo à palestra do professor Eurípides, e ela já está desencarnada há muito tempo, ela diz, isso que estou falando envolve nós que estamos desencarnados, mas envolve, sobretudo, os irmãos encarnados, frequentadores habituais, assíduos das casas espíritas, trabalhadores das casas espíritas. Então, nós não podemos olvidar, em momento algum, que Jesus nos apresenta uma proposta educacional quando Ele nos permite acessar os seus evangelhos e as lições contidas nos evangelhos. No plural, porque eu estou falando do Mateus, do Marcos, do Lucas e do João. No singular, se falarmos só sobre o evangelho segundo o Espiritismo. Mas, continuando a fala e o comentário da nossa irmã. Ele diz assim, Jesus asseverou que o reino de Deus não vem, isso é fabuloso para nós que temos muitas dificuldades. Nós ainda ficamos perdidos, muitas vezes, com determinados rituais. Nós ficamos ainda perdidos, muitas vezes, com algumas lições que nós, por dificuldades, por limites, não conseguimos entender. Aqui vem a irmã se dizendo da fala do professor Eurípides, e ele esclarecendo Jesus, dizendo assim, é a continuidade do conferencista lá, que é o professor Eurípides. Jesus asseverou que o reino de Deus não vem com a aparência exterior. Porque a palavra que está sendo utilizada aqui é reino. Quando fala em reino, nós pensamos no rei. Quando fala em rei, nós pensamos numa coroa. Quando Jesus estava sendo colado na cruz, isso aqui funcionou. E, ironicamente, alguém lembrou, ele não é um nazareno que está se intitulando o rei dos judeus? Todo rei tem que ter uma coroa. Eles foram lá e pegaram os espinhos, fizeram uma coroa e colocaram na cabeça dele. Essa inscrição está em cima da cruz, INRI, porque não tem o J no latim, o I faz o valor do J. INRI é Jesus Nazareno, rei dos judeus. Aí o nosso irmão, professor Eurípides Bassanufo, está nos chamando a atenção aqui e dizendo sobre isso. Eu vou repetir, ele diz assim, que Jesus asseverou que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Porque nós, lá em cima, dissemos assim, seremos felizes, e é o preço que o professor está dizendo que vamos pagar, no momento que fizermos dentro de nós a construção do reino de Deus, que são palavras de Jesus, dizendo que há esta necessidade. Mas aqui ele esclarece, olha, eu falei em reino, mas este reino não é num aspecto exterior, não é num aspecto daquela pessoa que está sentada no trono, que manda, que tem o poder na sua mão, que tem na sua mão um pedaço de madeira, um pedaço de ouro, que externa aquilo que é poder, e também está com uma coroa na sua cabeça. Não é desse reinado. Quando nós falamos do reino de Deus, não é neste sentido que Jesus está nos ensinando, não. E está dizendo que o preço que nós vamos pagar pela nossa felicidade é a construção deste reino de Deus. Olha como o professor nos esclarece. Jesus asseverou que o reino de Deus não vem com a aparência
exterior. Isso é exterior. É pensarmos num reinado que o rei tem soldados para defendê-lo, é pensarmos num reinado que tem princesas e príncipes, é pensarmos numa vida que seja uma vida de ilusão. Estamos sendo esclarecidos e advertidos que o reino de Deus que temos que construir em nós não é com esta aparência exterior. E ele continua: contudo, para a maioria esmagadora dos seres humanos, Deus é procurado por fora. Meus queridos irmãos, isso aí é maravilhoso, que nós consigamos aprender. E vou repetir, no discurso do professor Eurípides: para a maioria esmagadora dos seres humanos, Deus é procurado por fora. E é verdade. E é verdade. Quando nós procuramos Deus é numa estátua. Nós procuramos Deus é numa imagem. Muitas vezes numa imagem que foi feita de barro. Isso não desvaloriza a imagem, não. Ao contrário. Feita de barro é uma singeleza, melhor do que de ouro. Mas ele está dizendo que quando nós estamos procurando Deus desta forma, por fora, nós nunca vamos conseguir construir dentro de nós o reino de Deus. Porque Deus não está por fora das coisas. Ele é a essência. Kardec, numa felicidade sublime, na pergunta primeira do Livro dos Espíritos: que é Deus? Deus é a origem de tudo, é a causa primária. Então, na semana passada, quando estivemos aqui, que nós falamos sobre as orações, sobre as preces, o tempo é curto, a gente não pode ficar perdendo muito tempo e às vezes passa batido. Nós dissemos assim: quando faço uma oração ou uma prece, eu entro em Deus, porque Deus é a vida, Deus é a essência, Deus é o mundo, Deus é o universo. Eu entro em Deus e ali dentro do pensamento de Deus eu transito. E os meus pensamentos, aproveitando a sublimidade de Deus, quando eu estou com Ele, na sintonia com Ele, vai alcançar os objetivos da minha oração. Eu estou fazendo, lá foi a oração pelos mortos, eu estou fazendo uma oração por alguém que desencarnou. Quando eu entro em Deus, eu estou na essência de Deus e estou orando, os meus pensamentos estarão transitando dentro de um ambiente propício para isso. É isso que o professor Eurípides está dizendo. Se estamos buscando ainda, e ele repete aqui, ele diz assim: contudo, para a maioria esmagadora dos seres humanos, Deus é procurado por fora. Não. Aí ele justifica. Esse negócio de procurarmos Deus por fora, ainda é um atavismo que tem raízes em tempos imemoriais nos degraus do processo evolutivo. Esclarecedor. Está nos dizendo assim, que nós que estamos em processo de evolução, alguns milênios atrás, nós não tínhamos a compreensão, a consciência, a capacidade de raciocínio que nós temos hoje. Nós nos envolvíamos com os nossos limites da época. E em razão, lá atrás, de sermos limitados, nós ainda encontrávamos o respaldo para o exercício da nossa fé nas imagens, no Deus por fora. Mas ele está dizendo assim que hoje não. Hoje a nossa consciência está aguçada, o nosso raciocínio o mundo está numa velocidade de descobertas, de mudanças, de alterações, de progresso impressionante. E nós não podemos nos dar mais a este luxo de ficarmos presos a um atavismo, ou a uma cultura, ou a vícios do nosso passado. Aí ele continua. Eu disse, agora mesmo, quando começamos a nossa conversa, que o professor Eurípides Barçanufo
tem no espaço um trabalho extraordinário, chamado, o local é chamado Hospital Esperança, e no Hospital Esperança, um dos objetivos da existência do Hospital Esperança é algo muito grande, é atender, depois do desencarne, muitos dos espíritas que desencarnam com problemas, com dificuldades, porque não souberam, quando estavam aqui, fazer a devida compreensão, não tiveram a chance, alguns não tiveram a chance, outros foram descuidados. Aí ele escreve, aspas, porque ainda fala do professor, aqui no Hospital Esperança, ele dizendo, aqui no Hospital Esperança, temos constatado todos os dias e cada vez mais a urgência de se conclamar os nossos co-idealistas. O professor Eurípides está dizendo assim, que o que ele verifica todos os dias nos irmãos que estão chegando e que já estão no Hospital Esperança, chegando após o desencarne, desencarnaram e muitos são socorridos lá. Ele está dizendo que com urgência há de se conclamar a nós outros que ainda estamos sem o desencarne, que estamos reencarnados, ele chama de co-idealistas. Co-idealistas na Terra. Há uma campanha, isso é o professor Eurípides dizendo, que há necessidade de conclamar aos co-idealistas, que somos nós, cristãos espíritas, que estamos encarnados, há uma campanha por um espiritismo por dentro. Há uma campanha por um espiritismo por dentro. O que ele está dizendo nas entrelinhas é que nós espíritas ainda estamos tendo enormes dificuldades em entender Deus por dentro, porque, na verdade, o atavismo está nos colocando a prisões, a algemas do passado e fazendo com que nós nos encontremos com um Deus que é por fora. Mas ele está dizendo que está propondo aos espíritas uma campanha para que nós tenhamos um espiritismo por dentro, para que nós não fiquemos vinculados apenas a uma prática externa, exterior, que não nos conduz a nenhum avanço, a nenhum progresso, a nenhuma melhoria, a não ser ao processo de ilusão, quando imaginamos que estamos evoluindo e não estamos. Isso é o professor Eurípides dizendo aqui. E ele continua, lamentavelmente, embora seja compreensível, olha a generosidade, a amorosidade, o carinho, e ele diz isso lá no início, as lições do Evangelho, a proposta educacional de Jesus não é uma proposta de violência, de mudanças violentas, de mudanças impostas, é uma pedagogia amorosa, generosa, de esperança, é uma pedagogia envolvida pelo amor. Aí ele vem aqui e diz assim, lamentavelmente, embora seja compreensível, o vazio existencial que toma conta do ser humano comum tem sufocado também as esperanças. Meus queridos irmãos, estamos concluindo a nossa fala, o tempo já passou, mas estamos dizendo que não podemos ficar alheio às lições que a cada dia da semana os nossos irmãos trazem aqui para nós e suscitando na nossa alma, primeiro a nossa capacidade, depois a nossa necessidade. A capacidade de aprendermos e a necessidade que temos de aprender. E também dizendo para nós, como na lição de hoje, que não temos dificuldades, porque o acesso a esses esclarecimentos, como o livro está dizendo, a essas verdades, caminho, verdade e vida, nós estamos em pleno caminho evolutivo. E os acessos a essas verdades não são acessos difíceis. Eles dependem única e exclusivamente do nosso desejo, do nosso esforço, da manifestação
da nossa vontade. Muita paz para todos, muito obrigado pela paciência.